Olá, colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos ao The Big Collector News, o seu programa de notícias a respeito aqui do mundo Barbie. Eu sou o Vinícius Santana, estou reunido aqui, como sempre, com o maravilhoso Arthur Claus. Olá, Arthur! Olá, meu amigo. Como estamos nessa manhã de domingo? Estamos maravilhosamente bem e super ansioso para conversar sobre todos os assuntos que a gente ficou guardando ao longo do mês para conversar aqui com vocês, né, aqui no News. E tem muita coisa legal para hoje. Eu acho, inclusive, que a gente já pode começar para a gente poder ter tempo de falar de tudo. E no Sim. iniciozinho do mês, a gente teve a Barbie NFL, né? O NFL, pessoal, é o torneio americano aí de futebol. E ano passado, eles apresentaram a primeira boneca dessa linha, né? Que foi a boneca do que nós, colecionadores, chamamos de boneca do Super Bowl. E esse ano eles fizeram isso novamente. Eles fazem o seguinte: eles apresentam duas bonecas com os times finalistas. Você pode comprar a boneca antes, né? Entra em pré-venda, ela é made to order. E aí o time que ganha tem a sua boneca produzida. E esse ano, ao contrário do ano passado, que era uma boneca para cada time, eles fizeram duas bonecas para cada time e apresentaram aí pra gente. A Barbie levou uma amiga, né? E o ganhador, e aí mil perdões, pessoal, por não saber o nome dos times, mas a versão ganhadora foi a do time verde, que eu acho que é Eagles, mas eu não tenho certeza a respeito do nome. É sim, tá aqui até na roupinha dela, agora é o que eu vi. E aí, amigo, o que que você achou? O que que você acha da ideia da Barbie do Super Bowl? E o que que você achou das bonecas que foram produzidas? Eu acho que pela minha cara você já sabe, né? É igual a Candice falou, né? A Candice, eu preciso aprender a pronunciar o nome dela certo. Ela pegou e falou que pela minha expressão você já sabe se eu gosto da boneca ou não. Eu não Ah, consigo ser transparente com disfarçar. relação a isso. Não me agrada, né, amigo? Não me É, agrada nem um pouco. Eu acho que a boneca, o atributo, o único atributo que a boneca tem assim de relevante são os face sculpts, né? Que é o Tori e o Team Skipper, que são face sculpts muito bonitos, mas eu acho que na Tori não foi muito bem trabalhado. Pelo menos não é uma boneca que me agrada a beleza dela. Mas a Team Skipper até que ficou bonitinha, mas o rosto, porque de resto, não gosto. eu concordo com você. Mas e em relação à do ano passado? Você lembra que a do ano passado vinha com a legging jeans, eu acho? Vinha mais. Vinha com camisetão, né? Na verdade, não vinha com Isso. moletom, né? Tá tete a tete, amigo. Nem piorou, nem melhorou. Tá tênue. Eu achei que deu uma melhoradinha, assim, mas bem pequenininha, né? Uma É que pequena os melhor. rostos, né? Foi o FaceSculpt que fez isso, né? E são FaceSculpts queridos, né? São FaceSculpts dos anos 90, né? São. Então, isso tem muito apego, né? Então, é uma coisa, eu vou comprar porque eu achei o rosto bonito. Porque as bonecas mesmo em si, não. É. Assim, eu preferiria, se fossem, vamos falar, ó, vamos lançar bonecas do Super Bowl. Eu preferiria mil vezes que fosse das bonecas do show do intervalo, né? Então, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, eu preferiria dessas. Mas ok, A- eu entendo a Até o Michael proposta. Jackson. Michael Jackson, isso. Então, eu preferiria mil vezes que fossem lançadas bonecas do show do intervalo. Mas, ok, é uma proposta diferente. Eu imagino que para quem é americano isso tenha um apelo muito maior. Mas para nós aqui do restante do mundo, eu não vejo muito sentido. Não é uma boneca que eu gosto. Não acho que teve um trabalho tão bom. Acho que elas são do Carlyle, inclusive. Mas, Explica muita coisa. assim, não são para mim. Nem pra mim. Nem pra lembrancinha. Nem para lembrancinha. Eu acredito que quem gosta de face sculpts, que queira para transformar em outra boneca, talvez seja legal. Sim, Mas para mim concordo. não. Concordo Hum. plenamente com você. Ah, a gente teve o vazamento da Barbie de 80 anos da Mattel, né? A Ruby Red, né? O Bodas de Ruby. A boneca, a última boneca em comemoração ao aniversário da Mattel que a gente teve foi a de 75 anos, que vieram uma 75, amigo.
Não, foi de 75, amigo. Tá fazendo 80 Ah, agora. perdão, eu tô confundindo os partes. Eu Com confundi 65 anos da Isso, Barbie. da Barbie, perdão. Não tem problema, é porque é muito aniversário realmente. Então, É. a última boneca que a gente teve de aniversário da Mattel foi a de 75 anos, né? Que foram duas Barbies, uma caucasiana e uma afro-american, que vestiam vermelho, e novamente a gente tem elas em vermelho ali, em homenagem ao logo da Mattel. E eu vi muita gente falando que gostou da boneca, né? E aí, o que você achou? Há controvérsias, né? Tipo assim, eu acho que essa boneca ela tem um apreço que, particularmente falando do rosto da boneca, não tem nada de especial. A gente está vendo mais uma vez a Malibu e a Brooklyn aqui, né? Com outro look, com uma maquiagem singela, porque esse é o rosto da Barbie, né? A gente não tem mais aquela variação de screams que a gente tinha antigamente, que era fantástico, né? Você podia colecionar só maquias que todos os maquis que você tivesse seriam diferentes. E hoje não, são todos iguais, né? No Malemar muda uma sombrinha, um batonzinho. O vestido da boneca, eu acho que foi o chamariz, né? Para a maioria das pessoas gostarem. Mas eu acredito que gostaram porque ele faz uma leve releitura ali, ele puxa uma lembrança bem vaga. Não sei se você lembra da linha Bridgestones, Sim, 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 lembro. né? Eu Houveram acho que eram várias 12 linhas, né? bonecas, né? Eu acho que eram 12 bonecas. Eu acho que a primeira leva que saiu de Bridgestones, posso estar falando besteira, eram mais do que 12 porque tinham tipo três bonecas de cada cor, entendeu? Entendi. Era uma loira, uma ruiva e uma negra, vestido azul e assim sucessivamente, né? Então a coleção era bem grande, né? E era uma coleção muito bonita. Então essa parte aqui do busto da boneca, para mim, remete muito a essa coleção. Apesar de parecer que isso aqui não é uma cauda sereia, né? Parece um vestido reto, né? Não tenho É, certeza. pra mim deu uma ideia bem Givenchy ali, um vestido mais reto, mais assim. Sim, sim. É, esse negócio. As luvas ficavam legais, né? Vermelho, né? Tipo, não Pois sei. é, mas Eu eu não preciso acho que ver tem luva, mais. não. Você acha Tem, que. Deixa eu amigo? ver. Dá uma Tem? olhada na foto que tem a Barbie Playline na Ah, é frente. porque. Ah, é verdade. É porque a luva, na verdade, ela parece ser feita de um tule, né? Sim, sim. Ficou bem legal. Eu gosto dessa transparência aqui na luva. É Eu acho verdade. sexy. Acho bem bacana, Eu né? gostei do penteado. Em relação ao screening, amigo, assim, eu acho que não é que a gente não tenha uma variedade de screenings. Eu acho que a gente até tem uma variedade, mas não nas bonecas principais. E eles querem manter o rosto Malibu e Brooklyn bem reconhecíveis, então eles lançam sempre com o mesmo screening. Mas eu acho que fora da representação da Barbie principal, eu acho que a gente até tem uma variedade legal. Mas eu Se a gente concordo com parar você. para ver a linha assinatura atualmente, né? Nós não temos muitas milis, né? Muitas Barbies Não. na coleção. Nós temos bonecas levando o nome Barbie, né? Com molde faces e pinturas diferentes. Então, E essa isso é ótimo. questão é ótimo. E essa questão da Barbie, da Brooklyn e da Malibu agora, elas aparecerem em momentos que elas são realmente elas, é uma coisa que só aparecem comemorativos, se você parar para pensar, né? O quanto que Ou na linha Barbie Style, né? Ou em linhas que o, elas têm que representar elas mesmas. sim, exatamente, né? Mas eu queria, sim, ver uma variação. É que a gente se prendeu muito aos 50 anos da Barbie, né? Que a gente acha, que a gente tem pra gente ali, que é o arauto da Barbie, né? Que era tudo muito grandioso, era tudo muito extravagante, né? Então, eu sinto muita falta daquela maquiagem pesada, aquela maquiagem trabalhada, sabe? É. Eu acho que essas bonecas pedem isso, elas podem ter essa cara de sonsa delas, mas, sabe, faz Eu não dá acho um up que na elas boneca. tenham. Eles não têm. Eu não acho que o Millie seja um face sculpt feio. Eu acho, inclusive, que é um face Não, não sculpt é. lindo. Eu Ele é acredito. lindo. Ele é lindo, ele só não é mal trabalhado. Então, a pintura faz uma diferença enorme. Tanto é que, por exemplo, a Barbie Style 1, que é aquela do cabelo mais curtinho, e a Barbie Style com o Ken, né, que é aquele set que a gente brinca que eles estão indo para a Grécia, são duas representações do Millie que ficaram Completamente lindas. diferente. E as pinturas são diferentes.
Inclusive, a da penteadeira também tem uma pintura diferente. Também tem, mas eu não acho tão bonita quanto as outras duas. Ah, sim, mas eles podiam fazer essa leve variação, né? É porque a Barbie ela pode usar maquiagem em dias diferentes, mas a Barbie ela reflete muito os tempos, né, em que a gente vive, né? Hoje as pessoas elas estão usando menos maquiagem, pelo menos disfarçando mais o uso da maquiagem. Antigamente era algo mais pesado, mas então eu imagino que em algum momento a gente vai voltar a ter essa ideia de uma maquiagem mais pesada, né? Outra Miri que também é muito bonita, é de 65 anos. Eu achei que ficou muito linda a maquiagem dela, né? Há 75 anos, a BMR também é muito bonita. Eu acho que é uma das E a mais Bia Mar bonitas. não tem maquiagem, ela também é uma Mas o das mais bonitas. Screaming é lindo. É uma É lindo. graça. É. Isso. Mas dá pra fugir, né, daquela carinha de teenager da De- Barbie, né? Pra mim ela fica com carinha de pastel. Uhum, exatamente. Mas pastel é É. gostoso, eu gosto de pastel. Não, eu gosto de pastel, só que se você passa a comer pastel todo dia, todo dia, todo dia, Perde a graça. perde a graça, entendeu? Assim, Exatamente. isso. É. Barbie pastel. Enfim, Barbie pastel, né? Agora a gente vai ter as variações, né? Não é mais Barbie Malibu, é Barbie pastel. Pastel. Isso. O brinco ficou legal, gostei dos Ficou. brincos, da boneca. Espero que Gosto. seja metal, né? Não seja plástico, né? Mas se for plástico, pelo menos ele tá metalizado, né? Delicado. É, tomara. Isso. É, mas assim, tem uma mili playline ali na frente, né? Com a boca ali Uhum. semi-aberta, né? Com um sorriso. Essa dispenso totalmente. Mas em relação aos colecionáveis, o cabelo ficou muito bonito, né? Sim, sim, ficou bacana. Ficou bem bacana. Mas Eu em gosto. relação às versões colecionáveis, são bonecas que te atraem, que entram para sua coleção, ou são bonecas que, legal. Olha, amigo, vou falar uma coisa para você. A gente se sabota muito, né, enquanto colecionador. Porque eu lembro quando foi apresentado, né, fizeram todo aquele alvoroço em comemoração das Barbies de 65 anos, que eu peguei, detonei as bonecas. No final das contas, na primeira oportunidade que eu tive de comprá-las com um preço que eu achei justo, eu adquiri as duas. Mas você não adquiriu pelas roupas e nem pela representação. Você adquiriu pelo face sculpt, pela boneca. Ou seja, É, você teria comprado a cabeça da boneca. talvez. Dava para passar sem, mas eu acabei comprando. Eu não tinha nenhuma Brooklyn, então a Brooklyn para mim era necessário tê-la, né? E acabou vindo a Malibu também, né? E ok, as bonecas são lindas. As bonecas São. são lindas. Eu fiquei muito surpreso com a Malibu. Essa, a Malibu ficou linda, mas a Brooklyn ficou ainda mais. Foi a primeira vez Ah, que a não, gente perdão, teve. desculpa, com a Brooklyn. Fiquei impressionado com a Brooklyn, porque eu não achei que eu ia gostar tanto dela. Falei errado. Ela, ela tá linda e é a primeira vez que o Face Sculpt Brooklyn aparece ali com a boca fechada. Sim, Veio aí na linha colecionável. Não gostei do vestido também, mas são bonecas que a boneca em si é muito bonita, eu também comprei, mas novamente, não pelo conjunto, pela boneca só. sim, sim. É, você comprou umas belas várias, né? Na verdade, para quem estiver Expondo. vendo aqui, eu tenho a linha Barbie Style e eu acho que eles vão lançar mais fashion packs e eu estou aguardando esses lançamentos para poder colocar essas bonecas nos fashion packs, É, porque eu comprei algumas do casal aqui para poder colocar, mas não dá para ficar comprando delas porque elas estão bem caras, né? Então, os é. próximos fashion packs ali vão vir com essas duas aí que estão lindas. E eu acho que vai super combinar. E se a cada lançamento eles não mudarem a modelo, meu amigo, ó, Exatamente. Não, eu pensei, vou comprar manequins. Então essas são manequins. vai ficar lindo de qualquer forma. Você Vai comprou ficar da lindo. Brooklyn também? Comprei da Brooklyn e comprei da Malibu, das duas. Ah, legal, para variar, fazer uns penteados Isso. diferentes. Exatamente, exatamente. E aí, eu também não devo adicionar essa na coleção. Não faz o meu estilo. Parabéns pelos 80 anos, Mattel. Melhore. Cheers. Melhor. Adorei.
Quem será que assinou essa boneca? Será que foi o nosso amigo em grande estima? Carlyle, eu acredito que sim, sabe? Assim, a NFL acho que foi ele, eu não sei. Mas se eu tivesse que chutar, seria ele. Mas não sei. Aguardemos para ver mais essa boneca. Se bem que eu não sei se ele tem tantas referências em moda assim para poder fazer algo mais, enfim, Refinado. Eu mais estou refinado. ansioso para ver se a gente vai ter de fato uma comemoração de 80 anos ou vai ficar só nisso. Não, eu acho que vai ficar só nisso. Nenhuma vez anterior a gente teve uma comemoração grande dos 80 anos. Eu acho que eles vão lançar. Aliás, eu acho que vai vir mais coisa, mas não Barbie. Eu acho que eles vão fazer das várias linhas que eles têm alguma coisa relacionada aos 80 anos da Mattel. Porque teve bastante coisa dos 75 anos, né? Não só de. Teve, amigo. Não, Barbie só teve aquela. Teve ela, teve aquela Barbie transparente também. Lembra? Não, mas aquilo ali, porque ali eles estavam lançando o Mattel Creations. Não Então era aquela. dos 80 anos, dos 75? Não, era o lançamento do site, né? Do Mattel Creations. A gente fez, transicionou do site Barbie Signature para o Mattel Creations. A gente está precisando de uma grande comemoração, né, amigo? Quem sabe, né? Os 70 anos da Barbie, né? Daqui a 5 5 anos. Não, anos. 4, né? Na verdade, agora 4. Daqui a É. 4 anos a gente tenha. Eu espero estar vivo para poder ver os 100 anos, porque eu imagino que vai ser um estouro os 100 anos da Barbie. Nossa, Mas pensou 100 anos da Barbie. Tem eu, que ser grandioso. eu comecei a colecionar em 2008, peguei os 50 anos da Barbie, então foi assim muito maravilhoso. E aí eu cheguei aos 60 anos, eu fiquei aguardando os 60 anos para ver se a gente teria uma comemoração tão grande quanto, se seria algo assim também. E não foi, né? Foi algo bem mais ou Morno. menos, bem Uhum. morno, e eu fiquei decepcionado. E os 100 anos eu estou esperando. Espero que não seja morno também, porque a Barbie vai estar comemorando 100 anos e eu vou estar comemorando 50 anos de colecionismo, né? Então, 51. É, 51. Pois é. Eu não quero nem fazer as contas. Deixa pra lá. Eu parei de É, contar. falando em tempo, falando em hora, olha só o meu Né? gancho. Né? Puxou bem. G-Shock, né? J-Shock, né? Que é o relógio aí que a gente tem aí desde a década de 90, se eu não me engano. A Barbie apresentou aí a versão dela desse ícone, né? Que é o G-Shock, né? Com algumas bonecas One of a Kind, elas ali usando os relógios em rosa. O que você achou, amigo, do relógio e o que você achou das bonecas que eles apresentaram ali, One of a Kind? Não gostei do relógio, porque eu não gosto de relógio assim. Não combina comigo. Mas as Hum. bonecas ficaram bonitinhas. As bonecas ficaram bonitinhas. Ficaram uma Esse Ken, gracinha. obviamente a gente não teve esse Ken na linha colecionável. Ele é Não. fashionista, não? Ele é fashionista. Ele seria lindo com cabelo real, né? Sim. Nossa, já pensa que legal? Uns dreadzinhos assim de verdade. Nossa, ficar uma graça, porque o boneco é bonito. É bonito. Ele tem uns traços muito fortes, né? É. Nossa, ia ficar incrível. Para de fazer esse cabelo moldado, Matel, pelo amor de Deus. Tão Ninguém gosta de cabelo difícil. moldado. Ninguém gosta. Ah, pelo amor de Deus. Ou então para de fazer essa forma, porque aí a gente refaz. A verdade é bem É, essa, porque você vai arrancar isso aqui na cabeça do boneco, fica o recorte, né, do cabelo, né, na testa no dele. caso dele, eu acho que nem dá, porque o cabelo dele vai até quase a É, sobrancelha ali dele, então. sim, é uma pena. É uma pena. Tá? É. Nossa, esse boneco vai ficar muito rico em cabelo, em cabelinho de verdade. Eu particularmente não gosto quando a Mattel faz essas one of a kinds. Eu acho que tudo que eles apresentam no Barbie Style, né, no Instagram da Barbie deveria ser vendido. E aí eles poderiam reaproveitar, inclusive, um fashion pack de antes, mistura um fashion pack, mas eu acho que tudo ali deveria ser vendido. Nem que fosse, amigo, numa loja pequena, assim, ó, só quem tem acesso é quem vai lá na Mattel comprar, porque eles têm uma loja lá na Mattel, né? Mas eu acho que deveria ser tudo vendido, porque fica aquela sensação de que, tá, legal, é bonito, mas não consigo comprar. É, pois é. Isso que é uma pena, né, porque gera
A vontade a gente tem, a gente quer adquirir esses itens. Por que que não entrega pra gente? Não é tão difícil. Não. E quando é roupa, então, o relógio eu nem digo muita coisa, porque assim, É um ok. reloginho. Mas quando a gente tem roupas, poxa, Matheus, nos ajude a te ajudar. A gente quer dar dinheiro para vocês. Olha isso. Exatamente. Exatamente. O colarzinho, essa jaqueta tá linda, tanto as três jaquetas estão lindas, eles têm ali Sim. joias de metal, e o relógio, amigo, tem uma foto aqui que dá para ver ele melhor. O relógio da Barbie, eu acho que foi photoshopado ali nela, porque ele tá muito realista, né? Tá muito realista. Assim, isso aqui não é uma impressãozinha, não. Isso aqui Pois é, é uma ediçãozinha mesmo, viu? eu acho que foi photoshopado ali no braço da boneca. Enfim, podia vir pelo menos no item original, né? Você comprar o relógio, ganhar a versão em miniatura, né? Pois é. Não, vinha um Enfim. fashion pack com a roupa e o reloginho. Não, mas isso é sonho. Mas eu falo assim, sendo realista, é factível vir uma miniatura junto com o relógio, né? Então, É. a gente teve a Barbie, eh, a Gap, Barbie Gap, que a gente teve o Fashion Packzinho, lançou em tamanho grande e lançou o Fashion Pack. A minha, inclusive, tá, não vai dar para ver daí, mas a minha tá aqui em cima, É, ó. eu preciso fazer isso hoje. Eu preciso tirar esse fashion pack da caixa e colocar numa boneca. Eu ia fazer isso ontem, mas minha cabeça. Eu tô tão desligado de tudo. E eu acho que isso demonstra quando a pessoa gosta de algo ou não. Ela dá atenção àquilo ou não dá atenção àquilo. Ai, meu Deus, como ele é chato. Como ele é chato. Acho que é a primeira vez que eu te chamei de chato. Ai, ai. Mas E também já em são qual quantos boneca que você anos? vai colocar? A gente Não tem sei, já amizade há faz muitos anos. Não vou fazer muitos conta. anos. É, pois é, mas é a primeira vez que eu chamei de chato. Não sei, mas eu vou pegar uma Generation. Vou pegar uma Eu Generation acho, legal aqui. eu acho que ela vai ficar bonita com. Se bem que a maquiagem da Millie de 65 anos é bem pesada, né? Mas eu acho que ela ficaria bonita. Eu preciso trocar a minha Pop Life, a negra, Sei. sabe? Que eu não tenho a roupa original dela, infelizmente. E será que ficaria legal nela? Na Pop Life, a negra. É, de Amigo, eu acho. É cabelinho. porque eu não lembro é porque eu não lembro da make-up dele. É, É porque assim, o que que eu vejo na Gap? A tá ali no Gap, fundo. eu acho que ela Não dá pra... ela é porque não dá pra ver a maquiagem. A Gap, eu acho que ela pede Rosto uma mais boneca limpo. meio um rosto mais limpo. Eu coloquei a minha numa BMR 1959, que foi feita o Rehoot, e aí o rostinho dela é bem Já sei limpinho. quem que eu vou colocar. Vou colocar a minha cadeirante que eu ganhei de Ah, amigo boa. secreto. Eu não tirei da Pronto. caixa até hoje. Isso demonstra quando a pessoa gosta de algo ou não. Bem, Tô tá? Vai brincando, bem. tô brincando, tô brincando. Para quem deu a cadeirante, não se preocupe, o Arthur é assim mesmo. Ele não tirou nem o casaco da Gap que eu dei para ele. Então, Não, não assim, tirei o casaco da Gap. E várias bonecas minhas, várias bonecas que você me deu, que eu também não tirei da caixa. eu tô tirando várias bonecas minhas da caixa, porque senão não vai caber aqui na minha coleção. Então, Na troquei verdade, os Kens. ano passado eu tirei maioria, né? As Né, looks saíram todas. Ficou uma graça, seus Kens. Ficou vou muito colocar bom. uma foto aqui para vocês verem. Obviamente não vai estar arrumado, mas troquei os meus Kens por Ryans, né? E ficou legal, ficou legal. Ficou muito fofinho. Tô esperando a promoção de novo pra pegar, porque subiu o preço deles, né? Na verdade, eu achei ele ao preço original. Ainda tem ao preço original. Tá US$ 22 da Amazon. Uma coisa Era vinte e assim. cinco Então, só que aí baixou pra 13, né? E eu Ah, eu peguei. não. É, E aí eu ficou, não sei. ficou, 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 ficou. E o Arthur enrolou, enrolou, e na hora que decidiu pegar, tomou. Então, enfim, Barbie versus Brother Willis. Eu não sei como pronuncia. Brother Willis, Brother Willis. I don't know Ah, idea. I don't know either. É De Borderline. qualquer forma, é, não sei.
De qualquer forma, assim como o G-Shock, né, que a gente teve agora há pouco, essa é uma marca de sapatos que eu não conhecia antes, eu vou ser honesto com vocês, não conhecia antes, mas que apresentou pra gente aí 3 bonecos One of a Kind com sapatos que são vendidos lá na loja, né, que estão sendo vendidos nas lojas pela marca, né. É uma bota, um sapato menor e um sapato aí masculino. E o sapato masculino, amigo, eu fiquei absolutamente fascinado nesse sapato. Lindo, lindo, lindo. Na verdade, tudo, né, nesse boneco tá lindo. Agora você pensa você receber a linha Lux assim. Cada boneco Ah, assim. não. E eu até nem exigiria assim, mas se tivesse o Fashion Pack, eu ficaria Mas pensa, absolutamente fascinado. você vê essa foto aqui, você receber esse boneco na sua casa. Eles ficaram Ah, lindos, eles ficaram maravilhosos. Eu acho que foi é. o ponto mais alto do mês. São 2 bonecos Lux, né? Que é o Joel Isso. e a Elle, né? É. Que Uhum. são da primeira wave, né? E da Sim. primeira onda. E a gente tem ali no meio uma boneca que eu não sei de onde que eles tiraram. Não, acho que é One of a Kind mesmo. Porque essa acho que não Uhum. foi vendida, não. Sim. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ficou. A escolha dos tecidos foi legal. Você vê o caimento das roupas, você vê o detalhe plissado ali na calça do Ken, né? A fivela do cinto, né? Os detalhes dos É. sapatos, Eu achei né? Tipo, lindas. eu também, eu fiquei encantado. Fiquei encantado. Né? Tipo, é o que eu Com esperava receber exceção, nessas linhas. Com exceção. com exceção da boneca do meio. Por Por quê? quê? Porque pra mim parece que ela acordou com uma camisola e aí a casa dela é do lado de um pântano e ela ia atravessar o pântano e subir o vestido ali para poder atravessar. Como Ai, a não, que minha maldade. avó chamava, é pega marreco. Tadinha, não, eu gostei, achei que ficou lindinha, achei fofinha, achei bem hipster. Não, eu não usaria. E eu vou falar para você, amigo, eu ainda sou old É, fashion. eu não Eu imagino não, você com esse vestido mesmo, amigo. não, eu não usaria. E se eu fosse usar, eu não usaria com meias. Para mim, eu sou É, old fashion, vestido com meias. Não! mas eu acho que é isso que pegou, foi a meia. Mas eu gosto, pior que eu gosto. Não sei se o arco, se fosse mulher, usaria, mas eu acho legal. Eu acho moderno, eu acho atemporal, sabe? Não sei, acho que conversa com a moda atual. Ah, talvez converse com a moda atual, mas também está na moda Não atual usar conversa cabelo comigo. azul. Usar cabelo azul. Eu não usaria um cabelo azul, não usaria cabelo rosa. Então, assim, eu imagino que sejam para pessoas mais jovens. Mas eu não. Meia com sapato, ou meia com sapato, meia com vestido, não, não é para mim. É, Em comparação, amigo, olha a elegância do Ken. Olha só. Isso aqui eu com sim. certeza usaria. Ficou lindo, absolutamente lindo. A calça de sarja, bem alinhada, o cinto ali num couro marrom que combina com o cadarço do sapato. Essa blusa amarela realçou muito bem o tom de pele dele. E são bonecos, inclusive, falando em tom de pele, que estão dentro da proposta de mês da representatividade, né, afro-americana. Então, São mulheres que eu achei que ficou lindas. é. Eu E a amei esse look. mãozinha? É a mãozinha da Barbie do meio, você viu que é aquela mãozinha de segurar bolsa que veio com a, É que tá assim porque ela tá com coceira na coxa e ela tá. ela tá indo pegar marreco. É, tá, que veio com a boneca do Ted Lasso, com a Rebeca também veio com essa mão, né? Então, Uhum. A Mulher Maravilha também veio. a Mulher Maravilha também veio, você tem razão, você tem razão. Eu gosto dessa mãozinha. Também gosto, também acho bacana. Podia ter um mecanismo, né, pra boneca. Pra você fazer Fechar a isso com a mãozinha. boneca, né? Fica legal, É, né? Uma eu coisa já vi bem algumas. trabalhada. Eu já Não. vi alguns bonecos, e aí não necessariamente Barbie, não vou lembrar qual, que tinha esse mecanismo de abrir a mão. Você lembra de na infância ter um Já bonequinho? vi. Isso, que era que, mas assim, não sei como é que ficaria, porque, por exemplo, o pessoal ama o Made to Move, e eu entendo o motivo de amar e acho super legal ser pousável, mas eu prefiro o Model Music sem articulação, né? Eu gosto É, você daquele. tá.
Você sabe que a gente vai ser criticado por uma geração por causa disso, né? É isso. Ah, amigo, Ah, mas é o modo. Não, é, mas eu acho que tem espaço para gostar dos dois. eu Eu não acho. concordo. Eu acho as articulações do Mate Move feias, mas eu gosto da proposta, inclusive tenho várias para fotografar e tal. Mas para exposição, que é o que a gente faz, Eu acho que a Mattel devia fazer um update no Mate Move e melhorar essas articulações, né? E tentar é, unir, né? Deixar ele mais delicado, né? Porque o problema é justamente esse, a delicadeza. Eu acho é, muito. eu Ah, gosto muito das bonecas dos anos 90. Inclusive você tá com uma ali que tá com a perna dobrada, que é a sua Totally Hair, que tem o mecanismo dentro da perna sem expor a articulação. E eu acho super legal. uma Mas não sei graça. como é que funcionaria num Made to Move. Não sei se daria certo, se ele se soltaria com o tempo. De qualquer forma, amigo, não temos essas bonecas para comprar, né? Não quero. São bonecos que ficaram muito bonitos. Gostei da sessão de fotos ali meio no deserto. Eu não gosto muito do uso de inteligência artificial. Acho que isso acaba com um pouquinho do brilho. Amo os cenários dos anos 90 em que a gente tinha pequenos objetos ali e tal. Eu não gosto dessa ideia de você photoshopar os bonecos em um cenário real. Eu gosto realmente de ver os cenários em miniatura que são montados. Mas eu também entendo que isso vai acontecer cada vez menos. Amém. Enfim. E aí, amigo, uma notícia que a gente não comentou um com o outro, né? Que é a Barbie Inspire Woman da Anna Shui, né? Que é a designer de moda aí. A gente já teve aí a Anna Shui na linha Barbie como designer e agora a gente vai ter ela Persona. desenhando a persona dela aí. E antes de passar a palavra para você, amigo, perdão até pela demora, nós dois comentamos a respeito de como a gente gostaria de uma coleção com grandes designers de moda, né? Então, não é uma coleção de designers, mas a gente está tendo aos pouquinhos um ou outro designer que está A ser saindo, né? A gente feito. teve Vera Wang, a gente teve a Centenária, que faleceu recentemente, Iris Apfel. isso, a Iris, o Iris Apfel, não sei como é que ela pronunciava o nome, aqui no Brasil seria Iris, né? E, a Versace a gente teve também lançado. Não lançado, a gente teve o da Moschino, Balenciaga. a gente teve a de vermelho, amigo, que a gente teve ano passado, One of a Kind. Vermelho. É, ai gente, como é que é o nome dela? Vai estar aqui na tela para vocês verem. Ela vem com um vestido vermelho, foi One of a Kind, fizeram três bonecas dela, Carolina Herrera. Carolina Herrera, a gente teve o da é, Jarm Scott. James Scott, o da Balmain, que eu também não lembro o Não nome. sei o Eu sei, nome. assim, é porque na hora vem muita boneca, gente. É muita boneca, muito designer, eu não vou lembrar o nome, mas as fotos vão estar aí para vocês verem. E a gente deve ter a Ana Shui. Você tem a Barbie Ana Shui? Não tenho, amigo. Dessas Style by Designer, eu não tenho nenhuma. Que eu Não, me ela não é lembro. Style by Designer. Não? Não. Style by Design são essa linha nova dos designers da Mattel. Não é Você está falando designer da by linha design? Style by. Isso. Isso, mas não é designer. Ah, tá. Design, isso, é Entendi. Style by. Mas ela também não é dessa linha Style by. Não Ela é? é uma. Não, não, não. Ela é mais antiga. Eu acho que ela deve ser. Deixa eu olhar aqui o ano dela. Eu acho que ela é de Barbie. 2000. Eu não lembro dessa Barbie. Ela tem um chapéu rosa. Ah, sei, sei, sei. Essa boneca é maravilhosa. Nossa, como eu esqueci dessa boneca? Essa boneca é linda. É Eu não linda. sei. Queria, não tenho. Ela é absolutamente linda. Ela é Linda, incrível, essa linda, linda. boneca. Isso, eu queria saber. Ó, 2006, amigo, ela é. E essa não foi a única vez que a Ana Shui teve bonecas, né? Assim, entre aspas. Porque ela também lá na Ásia, ela fez alguns fashion packs. Não sei se você sabe disso, mas a gente Não. teve alguns fashion packs da Ana Shui e elas vinham com bonecas Playline, mas o fashion pack era muito bonitinho. Quer Legal, ver? não sabia disso.
Mas acho Foi. que eu tô vendo aqui. É uma caixinha roxa. Tem mais de um, mas é uma caixinha roxa, É, exatamente. Tem tem uns mais de um quatro fashion pack. modelinhos. Isso, eu não se lembro quantos são, mas exatamente. Aqui mostra 4 modelos que foram Ah, uma graça. vendidos. Isso, mas infelizmente não vieram aqui para o Ocidente, né? Ficou somente lá no outro lado do mundo. Mas assim, sonho de boneca, né? Agora vou ter que ter. É, e eu. Nossa, eu sempre gostei dessa boneca, mas, tipo assim, faz tanto tempo que eu quero ela e ela é sempre tão absurdamente cara que acabou caindo no Ela tá na minha esquecimento pra lista. mim. Ela é linda. Ela é Ela é linda. linda. E a própria Ana Shui, o que que você acha aí que vai vir? Vai ser na linha Inspire Woman, então é algo mais simples. É, eu espero que tenha um molde feito exclusivo, né? Ah, tomara. Tomara, tomara, tomara. Então, vamos aguardar aí para ver o que eles vão trazer pra gente. Você vai deixar sua Verwang perto da sua noiva Verwang? Ou já está? Cadê? Ah, você tem que fazer ela assim, ó. Isso. Não, Não, isso não combina. ela tá Ela é aqui. mais séria. Essa aqui, na verdade, não é nenhuma noiva da Vera Wang. Ela é a versão Barbie vai a Hollywood por Vera Wang. É porque eu não lembro o nome exatamente da boneca, mas ela é uma versão da Barbie indo com um vestido Vera Wang. Então ela não é bem uma noiva, mas está aqui a minha Vera Wang do lado de uma noiva. Eu coloquei inclusive ela mais alta, como se ela estivesse experimentando o vestido, como se ela tivesse. Então, tá aqui atrás e do ladinho dela tá minha Iris Apfel, né? E aí eu coloquei do outro lado aqui, que eu não sei se vai As, dar para ver, as as modelos. modelos. Isso, as modelos. Aí a gente tem aqui Kimora Simons, Natália Vodianova, Didi Hadid, Heidi Klum e Cláudia Schiffer. Ah, maravilhoso, né? Tá Isso. maravilhoso. Tô ansioso para ver pronto. Não, eu tô aqui arrumando aqui meu quarto de bonecas, vai ficar lindo. E quando eu estiver pronto, eu vou mostrar para todos vocês. Tô feliz, tô feliz. Ah, com certeza. E Assim aí, já tá lindo. E aí a pergunta que eu faço é, amigo, a Ana Shui, a Inspire Woman, né? Você, apesar de não colecionar a linha Inspire Woman, você tem algumas da linha Inspire Woman, né? Ela vem para sua coleção? Eu não tenho Spider-Woman, amigo. Você não tem a Frida Kahlo? Ah, tenho, mas eu nem considero, porque ela tá toda mexida, tadinha. Ah, entendi. Você Por não isso, tem você não tem a Anna May Wong? é verdade. A Ana, é verdade, eu tenho a Anime Longa, nossa. Eu tenho uma Spider-Woman. Ai, amiga, é muita boneca pra lembrar, Mas, amigo. amigo, eu tô falando para você que se tem, porque tem. Apesar de você não colecionar a linha Inspire Woman, você tem bonecas Inspire Woman. Essa Ana Shui, ela vai para sua coleção? Eu gostaria. É. Não, Eu e gostaria. você pode falar. Inclusive, ela, né, a Rita Moreno também, eu quero trazer para a coleção, né? São Mas nomes a que a Rita gente. Moreno é tribute. É tribute, mas indiferente. São pessoas, né? Sim. Então, são pessoas que têm que vir, entendeu? É. Esse é o ponto, né? Apesar de eu não ser muito, não conhecer, né, a Ana Sui, eu acredito que vai ser uma boneca muito bacana se ela seguir ali o que a linha tem entregado pra gente, né? Então, o Eu Sparring Woman espero que tem sim. surpreendido, né? Tem Tem, não, trazido tem. bonecas bem feitas. Então, Isso. Eu gosto mais da história do que das bonecas. Mas eu acho que na faixa de preço e com a proposta que ela tem, eu acho que eles têm feito boas bonecas, realmente. No caso da Inspire Woman, amigo, são muitas bonecas e algumas, como por exemplo a Ella Fitzgerald e a boneca representando a cantora Célia Cruz, eu não vou colocar com as outras Inspire Woman. Então algumas eu vou separar e vou colocar, por exemplo, essas duas com as cantoras, né? Então, assim, eu meio que estou separando essa coleção, apesar de estar completinha. Até agora está completa. Vamos ver se eu vou conseguir manter aí a coleção completa. como lança uma ou duas por ano, amigo, tá fácil. Tem ano que lança três. Então tá Ah, mais fácil. nossa, uau! Que diferença, que Não diferença. é? Bom, você não vai comprar as Basics, amigo, então você compra Spider Woman. Não, as basics não vão vir para minha coleção, né? E aí, amigo, um tema que eu esqueci de colocar na nossa pauta, que é a linha Basics, né? Eu acho que até a gente poderia entrar nela agora.
que acontece? A Mattel ela vai apresentar no início de março um evento, que é um evento em que eles vão mostrar algumas coisas que estão para vir aí dentro das linhas da Mattel, e entre as linhas da Mattel a gente tem, obviamente, a Barbie. E aí, a Mattel apresentou alguns moldes novos de sapatos, e esses moldes novos de sapatos muito provavelmente vão vir como fashion packs da nova linha Basics, né? A linha Basics retorna. E eu consigo imaginar, amigo, o Bill Green assim, gente, o que vocês acham da gente fazer um face sculpt para a linha Lux? Um face sculpt não, perdão. O que vocês acham da gente fazer um fashion pack para a linha Lux? E aí todo mundo fala, mas aí vai ficar parecido com a Basics. E aí ele fala, ele para e pensa, realmente. Então vamos botar o nome Basics. Então eu imagino que foi daí que retornou a linha É, Basics. é Então, o update da Basics, né? A Basics da atual geração. Cada a geração tem a Barbie Basics. que merece. Mas aí deve vir fashion packs e aí pelo menos alguns sapatos a gente vai ter. Sim. Você gostou dos moldes que você viu? Eu gostei de um. A bota. Não. Aquele O dos... sapatinho mais socialzinho, mais fechadinho. Porque teve um com tamanco, com o B da Barbie, a Não bota que a gente gostei. viu, Não gostei. e o mais fechadinho. E o resto, É, fechadinho. eu gostei, mas é inevitável que a gente compare com o Fashion Packs que a gente teve lá atrás. E teve um Fashion Pack de sapatos da linha Basics, que inclusive você Maravilhoso. me deu um de presente para eu colocar na minha Barbie da Balmain. E maravilhoso, né? Não tem nem comparação. Nossa, eu me arrependo muito de, na época, não ter comprado aqueles fashion packs. Eu comprei alguns, eu comprei todos. E não era uma coisa tão cara na época, né? Não, não era. O dólar, a nossa moeda era mais valorizada, o dólar era outro, então era bem mais fácil o acesso, mas eu não tinha essa maturidade. Hoje em dia, para você achar, hum, é faca Mas, na amigo, caveira. eu acho que você está sendo um pouco injusto com o Arthur lá de trás. Por quê? Não tinha como você saber que no futuro a gente não teria também fashion packs assim, não tinha como Sim, você saber que a qualidade não seria mais a mesma. Então, eu acho que você está sendo um pouco injusto com o colecionador que você foi. são fases, né? Eu não tinha, é que eu falei, eu não tinha aquele amadurecimento na época, né? O meu negócio era brincar. Era esse o meu negócio, não era ter as bonecas assim, para mim apreciar. Minha brincadeira hoje em dia é apreciar, né? Então, aquele Arthur, ele se divertiu bastante. Ele se divertiu muito, sabe? Ele fez que quis. Mas é aquilo, né? O amadurecimento. As coisas mudam com o tempo, né? Então, cada um. Mudam com o tempo. Então, você não é. E aí, você me perdoe se eu estiver lhe corrigindo, não é a intenção, mas eu acho que você gostaria de ter pego. Você não arrepende. Isso, gostaria de ter pego, tipo, porque assim, a gente vê que nem eu tenho a linha base completa, né? A primeira wave, né? Corri para conseguir, faz pouco tempo atrás eu consegui completar essa coleção, porque aí veio esse hype, agora tá todo mundo desesperado atrás dessas bonecas, os preços estão lá em cima, né? E a procura tá grande, né? E assim, elas são realmente, são bonecas, são muito, apesar de bonitas, elas são muito simples, né? E os acessórios, eles enriquecem muito ela, Ah, né? com certeza, com certeza. Nossa, as fotos de divulgação que eles fizeram, né, desses acessórios da Basic lá de trás, as bonecas ficam, ó, ficam lindas, elas ficam fantásticas, entendeu? São detalhes simples, mas que elevam tanto a boneca, sabe? Eu falar, eu queria as minhas desse jeito, entendeu? Esse é o arrependimento. Eu queria ter essas peças para poder ter a minha coleção vigorando mais ainda, entendeu? Mas mesmo que você tivesse pego um de cada, amigo, ainda assim não daria para todas as bonecas, eram 12. Então, assim, não Ah, seja mas injusto com tinha, você. tinha acessório para todo mundo. Não, eu acho que pelo menos na primeira wave, eram 4 pacotes de roupas e eu acredito que um de sapatos.
Então, assim, eu acho que não dava para distribuir para todas as bonecas. Mas as bonecas eram lindas, a maquiagem era linda, elas têm uma imponência, né? Quando você olha. E eu acho que muito disso se deve justamente ao corpo Model Muse, amigo. Por Sim, isso que não gostei muito da ideia do Made to Move, mas eu entendo. Eu acho que poderia trazer a linha Basics com o Model Muse e manter a linha Looks com o Made to Move. Mas, ok, ok, tá tudo bem. Não tá tem tudo bem. problema, né? A gente Você, quer. Eu já tenho as minhas, então tá tudo certo. você vai Assim, continuar a sua coleção Basics? Você vai pegar as novas que devem chegar? eu tô nesse dilema, para falar bem a verdade para você. Mas se eu pegasse, seria para brincar, não seria para expor. Entendi. Eu quero pegar os Fashion Packs, né? Mas vamos ver aqui como é que eles vão vir. E novamente, para brincar, não para expor. Tomara que venham umas coisas muito legais. Precisamos. E dá para ser simples, dá para ser legal. Dá, com certeza dá. Espero que. Eu também espero. Eu ganhei um Fashion Pack da linha Basics do meu amigo Arthur. E é absolutamente lindo. Então eu torcendo aí pra gente ver algo assim também. Nossa, eu nem lembro Oi? qual que Você é. me deu de Natal. É um que vem com um Um cinto, vem com cachecol, cintinho. vem com cintinho colorido, acho que é Ah, nossa, rosa. Isso, nem vem com lembro. um echarpe preta e branca, eu acho. É lindo, é lindo, é lindo. Vem com óculos branco, bem lindo. Saudades. É. Barbie, forever. Ah, saudades de quando a gente era feliz e não sabia. Exatamente. E aí, amigo, agora a gente vai sair, né, em órbita, né? Porque a Barbie, ela tá preparadíssima, né? 1965, antes de o homem pisar na Lua, né? A Barbie já estava fazendo história, né? E aí, a Ai, Miss Astronaut Barbie deve retornar aí como uma boneca de reprodução. Para quem não sabe, a Barbie astronauta ela nunca foi lançada lá na época. Na verdade, era um fashion pack que era vendido, que era o fashion pack Miss Astronaut. E aí eles já fizeram uma reprodução, né, nos anos 2000 desse fashion pack com uma boneca e agora novamente. Então eles pegam uma boneca que era vendida na época, né, e colocam um fashion pack e vendem como uma reprodução. E agora a gente deve ter uma novamente que vazou já, né, as imagens dela e tô feliz, tô querendo. O que que o tô Arthur feliz. Klaus achou? Tô feliz, tô querendo. Amigo, é a nossa nova face de colecionador, né? Então, pra gente É, soma muito, né? Agrega suma bastante. muito. É a história da Barbie, né? Então, a E a gente gente tem ficado cada vez mais apaixonado pela história dela, né? tem, tem. Principalmente porque, assim, quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente descobre que a gente não sabe nada. Porque vão surgindo novas informações, entendeu? Antigamente a gente se atentava muito a bonecas. Hoje em dia a gente está atentando aos detalhes das bonecas, né? Fashion pack, né? Acessórios, a itens, né? Então a É, gente vai expandindo. mas isso eu não acho que é errado você, nenhuma das duas perspectivas, porque isso faz Não, parte do amadurecimento como colecionador, né? Primeiro a gente quer volume, depois a gente vai refinando, e aí chega um ponto em que você sim. entende o que você gosta, É o que você porque quer. é o que a gente, justamente, você vai refinando, mas você vai adquirindo conhecimento, né? Você não adquire tudo de uma vez. Então, Concordo com você. você vai pesquisando, você vai conversando, você vai puxando informação daqui, informação dali, e quando você vê, você já é uma Barça, né? Não é assim que chamam a gente. Não. E, inclusive, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais a respeito da Barbie, tem um livro recente que foi lançado agora no início de janeiro passado, agora que foi lançado chamado Let's Call Her Barbie, né? E que ele pega a história da Barbie e transforma em uma história narrada. Então, a Ruth Handler é a personagem do livro, e aí vai contando a história como se ela estivesse acontecendo. Então, é bem interessante para quem gostar, para quem quiser. Está na lista dos mais vendidos, eu acho que é do The New York Times, não tenho certeza. Eu sei que está sendo bem vendido e é muito interessante, amigo. Conta assim, a Ruth Handler encontrou com ele na beira da piscina. Ela estava ansiosa, não sei. É bem interessante. Eu acho que ainda vai ter um filme dela, viu?
Tomara que tenha uma boneca dela. Prefiro a Então, boneca isso que do que eu o ia filme. falar. A gente precisava de uma Ruth na Sparring Woman, você não acha? Eu acho que a gente mereceria. Isso. E aí, inclusive, ela vai vir sem pagar impostos. Ah, Deixa em off. deixa, ó. Como ela Enfim, disse, né? Isso é história para outro filme. isso é história para outro filme. E aí, amigo, assim, quero É. muito. Você tem a Hum, versão anterior? não tenho, amigo. Não tenho. Essa coleção, essa versão anterior dela é da My Favorite Barbie também, sabe? Eu acho que é da cápsula do tempo, amigo. Da Eu Profissões, né? acho. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Nossa, eu tô curioso para ver um comparativo, né? É, Dessa eu boneca e da daquela, da antiga. atual. Eu vi alguém falando, alguém mais, obviamente mais entendido do que eu, em termos de bonecas vintage, falando que essa nova está muito mais acurada em relação ao que a gente teve lá atrás do que a dos anos 2000. Não sei. Não pretendo pegar lá de trás, fico feliz com essa reprodução aqui de 60 anos. Triste só que ela não vai vir em Silkston, né? Porque todas as de 60 anos que a gente estava tendo estavam vindo em Silkston. A gente esperou tanto, né? A gente É, acreditou tanto, eu ia mostrar para você a minha Bubble Cut que chegou, mas depois eu mostro. se perdeu. Em algum lugar aqui. Olha, ó, um off, depois você corta, tá? Isso aqui é entre nós. Eu acho que eu vou chegar aí, você ainda não vai ter terminado esse quarto. Ah, eu também acho. Eu tava pensando isso. É, eu acho, eu também acho. Amigo, tem muita coisa para fazer. Você não tem noção, é muita coisa. E para caber, eu tive que tirar muita coisa da caixa. Já E tá ainda tá faltando tirando? algumas portas. Tô tirando. Ainda vou ter que tirar as portas. Tirar Ainda as vou ter que tirar portas? portas, não. Comprar algumas portas ainda que ficaram faltando, né? Que é maior do que o anterior. Então, algumas eu vou ter que deixar na caixa ali no cantinho, porque não dá para tirar e deixá-las expostas à poeira. Você devia ter feito um armário uma parte fechada, para você Não, guardar as mas caixas. eu tenho outro quarto. Então eu boto em outro quarto. Ah, Não tem problema, não. Aqui eu quero tudo exposto, eu quero entrar aqui e ficar olhando para tudo, tudo, você tudo. já voltou a se anestesiar? De quê? Sim, Anestesiar? Como aí assim? você chega no seu quarto, Não, você ainda não. Por quê? Porque tá coisa no chão. Então eu não consigo parar e falar. Ainda tá vai bagunça, mas vai ficar. vai chegar, vai chegar. Olha só isso aqui, Tá olha só isso lindo, aqui. tá Olha muito isso aqui. bonito. Tá Tá lindo. faltando uma ainda. Amigo, eu sei que essa palavra é horrível, mas eu tô com inveja dessa claridade. Tô Ah, tá morrendo de lindo, tá inveja. ótima, né? Essa tá Tá lindo, iluminado. Enfim, tô feliz. Olha só minha. Ó. tá linda. Tá muito lindo. Ai, Enfim. E aí, pessoal, voltando, a gente aqui entra agora no último, amigo, no último tópico. Nossa, voou, oh, né, esse episódio. oh, oh. Style by Design 3, né? A coleção Style by Design é uma coleção que foi feita assim, para a par com a coleção Classic, né? Que é um Classic Collection de 1900 e alguma coisa. E essa coleção, ela traz cada designer da Mattel traz uma boneca que demonstra o seu estilo, veste a Barbie com o seu estilo. A primeira foi Swindle, que ficou absolutamente linda. A segunda foi o do Carlyle, que decepcionou, pelo menos para mim, né? Não ficou legal, que é na verdade uma Doll of the World, Top, né? exatamente. E agora a gente está tendo a versão do Bill Greening. E, amigo, vai ter uma sessão de autógrafos com o Carlyle em que eles colocam assim, se você comprou a sua boneca das Filipinas, e aí tem a boneca dele, Style by Designer, ou seja, está até quem tá promovendo a boneca coloca como uma Doll of the World, né? Então, Ai, Carla, deveria ser Daw of the World.
Daw of the World. Para Que quem piada. estiver pegando a tradução, dó, pessoal, significa. Porque agora nós temos legendas, né? Dó, em português, é pena. Então é por isso que a gente está falando Daw of the World. Oh my God. É, então, né? Eu acho que assim, essa linha, ela fala muito, deveria pelo menos, falar muito sobre o criador, né? É a assinatura dele. Ele tem aquela, como é que se fala? A liberdade de criação de fazer a boneca que ele quiser. Então, eu acho que é um momento ali para ele fazer de fato, não que ele não tenha feito, mas ele se consagrar o nome dele enquanto designer da Mattel, né? E essa boneca agora que chegou assim, ela chegou com o pé na porta, né? Ela É chegou exatamente isso. cheia de referência e tio Bill, Parabéns, viu, Bill? ai, o Bill ele emociona a gente, né? Emociona. Ele é um colecionador, né? Ele ama a Barbie, né? Você, Eu olho e consigo ver ele ali na boneca, né? E isso é maravilhoso. Tem referências dos anos 60. Tem um face sculpt que ele sabe que os colecionadores amam. Tem tudo na boneca, sabe? ele tem feeling para entregar o que o colecionador quer. Ah, mas ele É, é muito porque bom. Ele se ele é um prova. colecionador, como você disse, né? Então ele sabe o que as pessoas esperam, né? Isso é É, incrível. Isso é é incrível. maravilhoso. Eu acho que E aí, de todos, é só ele que é colecionador. não sei. Não, todos eles têm bonecas, né? Mas o colecionador, no sentido que nós aqui temos, eu acho que só ele. Mas eu imagino que os outros devem ter muitas bonecas e deva guardar e deve expor, mas essa paixão que eu enxergo realmente É, só nele. no Bill. E ele também se abre muito mais que isso, né? Então a gente não tem muitas informações dos outros. Mas em relação ao Carlyle, amigo, eu também acho que ele entregou. Eu consigo enxergar o Carlyle na boneca dele. Eu acho que ele entregou. O problema é que eu acho que o Carlyle, como designer, ele ainda não se encontrou. Ele está muito preocupado em o que os outros vão ver dali. Então ele se preocupou em trazer muita lacração, né? Assim, ó, ela Sim. tem que ser curvy, não que curvy não seja bonito, curvy também é bonito, mas eu acho que ele preocupou em fazer uma filipina curvy com essa cor de cabelo, e aí quando você juntou tudo não ficou legal, entende? Então, E, ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto. Ela da, causa da essa, boneca? ela causa essa Não! confusão dentro de mim. Separadamente, algumas peças ficaram legais. A saia ficou Sim, legal, a peça na mão ficou legal, até a capa só não ficou bonito junto. A boneca ficou é. bonita, mas não com aquele cabelo. Então, assim, não. É aquela coisa, se a gente pegar a boneca do Bill e colocar do Suinou juntas, eu acho que elas conversam, apesar de serem completamente diferentes. Você vê que é uma linha de alta costura. Você vê ali que alta costura não, né? Não foi feita em Paris. Né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você vê que é uma linha voltada ali para a moda, né? Para o Ela é designer, para a couture. essência, para a alma do designer, né? E você coloca a do Carlyle ali, e ela, o que que você está fazendo aqui, minha filha? As duas Isso. perguntam para ela. É uma É, ó, pena. isso. O encontro das etnias é no outro salão, não é É, nesse. exatamente. Ah, É triste, porque o Carlyle, ele podia ter se provado ali com os exageros dele, porque ele é dessa forma, né? Ele teve oportunidade, né? E ele trouxe uma boneca ali com tons terrosos que não chamam a atenção. Ele poderia ter feito aquela boneca gritar, poderia, concordo com você. sabe? Enfim, É uma pena. É, mas o Carlyle ele capta todas as oportunidades possíveis de se De provar lacrar. incompetente. É, é uma pena. É É, uma pena. Mas ele se é, encontre como designer um dia. eu só fico triste que isso seja na linha Barbie, né? Ele fazer essa experimentação na linha Barbie. A coleção, eu acho que nós dois, em algum episódio anterior, a gente fez uma comparação que eu acho que é o que mais tem a ver com essa coleção, que foi o seguinte. A gente falou que a Mattel iria fazer um desfile e ela chamou cada designer para apresentar um visual desse desfile. E elas vão entrar na passarela. E aí a gente vê a boneca da Swindle entrar na passarela e entende que ela é legal.
Ó, isso é passarela. A gente vê a boneca do Bill entrar e fala assim, ó, arrasou. E aí a gente vê a boneca do Carlyle entrar e a gente fala, Tá acontecendo? ih, É, causa entendeu? desconforto. Entendo. Eu entendo. Eu não sei, sabe? Eu quero muito adicionar essa boneca do Bill na minha coleção. Eu acho que a boneca ficou fantástica. A gente focou muito no Carlyle, E né? não E falou esqueceu dela, de falar da boneca, né? A né? boneca tá linda, como você disse. Ela traz o mal de face que os colecionadores gostam, né? Ela tem aquela pegada ali, traz uma referência a Totally Hair. Ela traz uma referência a Pop Life também. Ela traz referência aos anos 60, entendeu? A boneca ela canta pra gente, entendeu? Você vê música em volta da boneca. Eu fiquei muito feliz. Ficou linda, ficou linda, ficou linda, linda, linda. Eu não vou adicionar à minha coleção porque eu realmente estou muito focado em cultura pop, reproduções Mas eu e a ainda gente. acho que conversaria com a sua coleção. São Não, os amigo, designers da mas Mattel, amigo. eu sei, mas assim, não, Eu não não, quero. não sinto, não sinto o comichão. Não sinto comichão, não. Então, assim, não. Vai Mas é uma. arrepender. Não, não acho que vai arrepender, não. Dessas, não. Hum, Você tem a da Suino. sim. Você tem a do Carlyle? Não. Vai adicionar? Estou me sentindo na obrigação de ser por causa do paniquito que você causa em mim. Eu que causo, é? É, eu não tinha completismo até conhecer você. Ah, mas as coleções eu olho e falo assim. E você sabe de onde surgiu o meu completismo, amigo? Eu vou Hum, contar para você. Quando eu conte. era criança, eu via nas embalagens, atrás das embalagens dos brinquedos, aqueles vilões, a coleção completa. E nunca tinha para comprar. E você só tinha os principais, e eu não conseguia. Então eu sonhava em ter aqueles bonecos todos e ter a trupe completa, sei lá, dos Power Rangers, dos. Enfim. E quando eu passei a ter como comprar essas bonecas, eu falo, eu tenho que ter todas. Como que eu não vou ter todas? Então, É, pronto. É, eu acho que isso é um amadurecimento enquanto colecionador também. Porque você emprega, né? Você emprega energia nisso. exatamente. Às vezes não faz sentido. Tipo, ai, por exemplo, as bonecas do filme de Wicked. Eu me vejo na obrigação, eu não preciso ter a linha completa. Não preciso ter a Glinda com todas as roupas. Mas eu preciso ter pelo menos um de cada personagem. Porque foi uma coisa que eu gostei. Entendi. Mas a Barbie pra gente é isso, são memórias, lembranças. Sim. E ainda tem um detalhe: o completismo não necessita ser de uma coleção completa. Por exemplo, eu tenho a coleção Inspire Woman, mas, por exemplo, se eu não tivesse a coleção Inspire Woman, mas gosto de cantoras, eu estaria feliz em ter a Ella Fitzgerald e a Célia Cruz tranquilamente na coleção de cantoras. Então, a minha coleção de cantoras está completa. Agora eu Então, te pergunto, para você, no seu mais íntimo, no seu colecionador. diga, no meu coração. Você não gosta, não gosta da Dia de los Muertos, por exemplo. Hum, E por que que você se sente na obrigação de porque eu continuar com a comecei. língua? Mas não conversa com você. Não, mas eu vou colocando ali no canto e um dia eu penso. Na verdade, atualmente eu pretendo ficar com os designers, né? Então eu acho que Então, eu vou isso me seria super conseguir legal. aí eu vou conseguir me desapegar porque daí eu entendi que tem um ladinho ali que é o dos designers. E aí eu vou manter Seria, nesse ó. E eu acho que super conversa com você. isso, aí eu Essas. vou colocar. Agora, E as aí genéricas. não, isso, mas aí isso depende de quê? De amadurecimento. E mesmo sentindo que a minha coleção está mais madura e que eu, como colecionador, estou mais maduro, isso não significa que eu tenha atingido o ápice de nada. Ainda tem muito para amadurecer. Sim. E isso faz parte do amadurecimento. A gente muda enquanto colecionador. Eu Muda, a lembro de um gente muda. Vinícius que não abria as caixas.
Não, na verdade, quando eu te conheci, eu estava abrindo já as caixas. Sim, mas eu conheço eu lembro dessa história de que você não abria as caixas, que Sim, você não. não via sentido em abrir as caixas das bonecas. Exatamente, isso muda com o tempo, né? E eu falo para você, eu acho que é muito complexo, sabe? É muito complexo. Porque tem os motivos que levam ou não levam alguém a tirar da caixa, enfim. E essa você tirou da caixa, a sua da Swindle? Falando Não nisso? tirei da caixa. Não Ela tive vai sair da coragem. caixa? Eu não sei. Mas você não quer tirar da caixa por que motivo? Eu acho que ela fica muito bem na caixa. Eu acho que ela fica muito bonita. Ela é uma Entendi. boneca que ela ocupa espaço, né? Fora da caixa, ela também vai ocupar espaço, porque a cauda dela é gigantesca. E eu tenho medo desse laço que ela tem nas costas ficar tombado. Ele não ter Não, acho que sustentação não. para ficar cheio nas costas dela, sabe? Não Mas, sei. amigo, você coloca um papelãozinho dentro. É, mas assim, levando em consideração a forma que eu estou trazendo as bonecas agora praticamente todas fora da caixa, né? Provavelmente quando eu adquirir essa do Bill, eu vou trazer fora da caixa também. Então eu vou acabar tirando a Suinou da caixa também. Eu muito poucas bonecas eu pretendo manter na caixa. Por exemplo, só aquelas que ficarem muito bem na caixa, como por exemplo a do Mark Ryder. A do Mark Ryder não tem como eu tirar da caixa, não por conta do valor da boneca, não é Não, por a conta de... caixa compõe É a porque boneca. a caixa compõe a boneca, exatamente. Mas a grande, 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 grande maioria das bonecas, eu não acho que isso acontece. Então, A Star Wars, você vai tirar da caixa? a Star Wars é uma que eu tô muito na dúvida, porque eu acho sim que a caixa compõe a boneca, mas ao mesmo tempo ela é muito volumosa e eu acho que ela impede, inclusive, deixa eu pegar aqui uma. Eu acho que ela impede de você apreciar a boneca, porque não dá para ver a boneca completamente assim. Algumas, por exemplo, a do Darth Vader, ela é muito escura. Então, dentro da caixa, não sei. E aí, para você ver a boneca completamente, você tem que tirar. Deixa eu Você tem que tirar e expor ela assim. Uhum. Quem tem espaço para isso? Sim, imagino que alguém tenha, mas eu não. Então, assim, para expor todas desse jeito, não dá. E a caixa é linda, eu acho que compõe. Mas, amigo, olha só, o, ela tem um pedestal é, com o nome Star Wars, que eu acho que fica super legal. Ele é mais alto aqui. Então, assim, eu acho Essa que é ela uma vai linha ficar que eu bem acho. por. Essa fica bem fora da caixa, com certeza. Não, eu acho que Ela ela fica. fica bem das duas formas. Mas que a Assim. caixa é linda, ela é. É, Na verdade, a que eu gosto muito da caixa e que, assim, me dá mais coisas, assim, para tirar é a Platinum Label, como é que é o nome dele? Chewbacca? Chewbacca. É. E eu vou te falar o motivo. E é um motivo tão bobo que eu fico até com vergonha de falar. Porque ela vem com. Ela tá em algum lugar, não vou achar ela agora. É, ela vem com aquele pelo ao redor. E aí vai perder a utilidade fora da caixa. E aí eu fico assim, ai que dó, porque é tão bonito. São escolhas, né, amigo? São escolhas, são escolhas. Então, assim, tô pensando o que eu vou fazer com relação a essa coleção, mas devo tirar. Ah, vai ficar lindo, de qualquer jeito. Na caixa, fora da caixa. Eu já tinha achado lindo da forma que você tinha disposto elas antigamente. Vai ficar, Uma do lado da vai outra. ficar, São quantas? São 9? 7. 7? Ah, amigo, dá pra manter na caixa se você quiser. Mas ocupa muito espaço, mas muito espaço mesmo. Então, assim, no lugar onde eu boto 3, eu botaria, sei lá, 12. Entendeu? É, mas é sobre qualidade, não sobre quantidade, meu amigo. Não, mas eu falo, e aí não é quantidade de bonecas, é o espaço para expor as Eu bonecas. sei, Então, num espaço em que eu exponho 3, eu poderia expor 12 das minhas bonecas. Então, eu tenho que ter espaço sobrando. Então, eu acho que eu vou tomar essa decisão quando eu tiver completado mais ou menos o quarto, ver o que, que eu tenho de espaço, e aí, dependendo, eu tiro. Todos Ou nós estamos com esse problema de espaço. todos nós, todos nós. Infelizmente, enfim. É isso. Nosso The Big Collector News de hoje foi um pouquinho mais rápido, né? Mas foi bom porque a gente falou de muita coisa que nem estava na pauta, né? Foi quase um Sim, podcast. falta um podcast. Acho que vale ressaltar também, né, que essa boneca do Bill Greening, a gente pegou de surpresa, né?
A gente não esperava por ela, né? Exatamente. A Não gente não estava espera. no calendário, e isso levantou uma lebre pra gente, né? Porque no calendário só tem uma Barbie agendada para ser lançada no dia 28. Ninguém sabe o que é. Provavelmente. Não, agora quem estiver assistindo esse vídeo provavelmente já vai saber o que que é, porque já vai deve ter Sim, passado já o do dia 28, ou pelo sim. menos eles já devem ter falado a respeito. Então a Mas gente está aqui. Será que vai ter realmente uma boneca no dia 28? Ou será que eles eu, anteciparam o lançamento para o dia 24? Eu acho também que vai ter. Eu eu acho. acho que vai ter. Qual? Eu não sei, Não mas faço a menor ideia. Estamos ansiosos. estamos ansiosos. No mês que vem a gente deve ter a linha Basics, eu acho que vem. A Miss Astronaut, eu acho que já vai estar aí com fotos oficiais. É, não sei se vai ter muita coisa. A primeira metade do ano costuma sempre ser um pouquinho mais seca, né? Um pouquinho É, mais simples, né? mais E escassa. isso, exatamente. Mas a gente tem muitas promessas aí pro ano. Então, Tem mês que vem a promessa. gente deve ter um novo lançamento do álbum da Lady Gaga, né? Quem sabe não vem uma boneca da Lady Gaga aí. E a minha irmã tá querendo me arrastar para a orla lá de Copacabana para assistir o show. Ah, Eu, eu achei que você ia falar para ser assaltado. acho que é isso que ela tá querendo mesmo. Vou. Boa. Nada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê, é claro, mês que vem aqui no nosso The Big Collector News, né? Feliz ou infelizmente. Esse mês não foi tão cheio assim, mas mês que vem vai ser. Tamo aí. Amigo, um beijo enorme. A gente se Beijo. vê no próximo programa. E qualquer coisa eu tô por aqui pra gente ficar fofocando por